Boa tarde, que bom a gente estar aqui nessa tarde, vai ser uma tarde transformadora. Movidas é o Ministério de Mulheres da Academia da Fé, e a base desse ministério é a oração. A oração através da palavra de Deus. E a gente se encontra aqui para adorar a Deus, a gente se encontra aqui para ser edificadas e para a gente interceder, orar. Sim, pela nossa casa, pela nossa vida, mas também pela vida de outras pessoas. Porque como filhas de Deus, a gente está aqui nessa terra para impactar a vida de outras pessoas também através da oração. Então, nessa tarde, a gente vai orar, a gente vai mover o céu, a gente vai trazer a vontade de Deus para essa terra. Se tem alguma área que está desequilibrada, hoje vai se equilibrar, porque a gente vai ministrar, a gente vai declarar a verdade de Deus sobre a nossa vida. Amém? A gente tem hoje aqui um cenário todo lindo, né? Ficou tão lindo. Queria agradecer a Rob por toda a dedicação às meninas. Ficou lindo. E não é do nada que esse cenário está aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre quem nós somos. Nós somos filhas de Deus. Nós vamos falar sobre a nossa identidade. Então, real identidade. Eu aproveitei até a tela dos adolescentes, que os nossos adolescentes estão nessa série sobre real identidade. E quem está na Atos vai ter uma matéria que se chama Realidades da Nova Criatura, que vai poder entender bem, profundamente, um pouquinho só do que a gente vai falar aqui hoje. E tem essa frase aqui, que diz assim: sou nova criatura, sou filha do rei, sou adoradora. E eu vou tocar nesses 3 pontos, e a gente vai perceber, nessa tarde, quem a gente é. Porque a gente sabe que no mundo há muitas vozes, muitas notícias, muita gente falando um monte de coisa. Mas a voz que tem que prevalecer na nossa vida é uma voz, que é a voz de Deus. Então, sobre quem a gente é. Eu coloquei aqui 4 frases, até que eu peguei da pastora Daisy, que fala assim: o que as pessoas dizem que você é? Tem muita gente que fala sobre nós, né? Tem gente que, encontra a gente, só assim, dá uma olhadinha e já pensa... Já, faz aquele dress code, já olha para a nossa roupa, já olha para a gente estar falando e já dá aquele veredito. Essa é assim, assim. Então, quem as pessoas falam que a gente é? Isso vai acontecer. Muita gente vai falar um monte de coisa sobre nós. E um monte de coisa que, muitas vezes, não é aquilo que Deus diz sobre nós. O que as pessoas têm dito sobre você? O que as pessoas têm dito sobre nós? O próximo aqui é: o que o inimigo diz que nós somos? O que o inimigo diz que você é? Porque o inimigo, ele quer traçar a nossa identidade. Ele quer falar que a gente é mais que perdedora, que a gente é derrotada, que a gente não tem um destino, que a gente não nasceu para ser feliz, que nós não somos vitoriosas, que a nossa vida não vai dar certo. Ele quer falar para a gente: desiste, porque não dá. O inimigo quer traçar uma identidade para a gente. O inimigo, ele tem uma identidade no inferno para cada uma de nós. Só que nós temos que saber exatamente o que Deus diz que nós somos para a gente não pegar a identidade que o inferno quer que a gente pegue. Imagina, aquele dia que a gente está de TPM, que a gente acorda mal, os sentimentos são... O Rafa já falou lá logo, meu Deus, porque ele sabe o que é TPM. Os reflexos da TPM, né? Ele pessoalmente não sabe, né? Mas ele convive com uma mulher que passa por processos hormonais. E aquele dia que a gente acorda mal, sabe aquele dia? Todo mundo acorda. Que o inferno vem com esses pensamentos. Não vai dar certo, hoje não é o seu dia, você não é amada, você não é bonita, esquece, porque no mundo tem muitas modelos maravilhosas e você precisa colocar um monte de botox no rosto para você ficar mais ou menos. E aí a gente acorda mal e a gente começa a se comparar. Sabe o que o inferno faz? Ele quer que a gente se compare. A fulaninha lá é tão linda, tão maravilhosa, olha só, a vida dela dá certo. Olha a grama da vizinha é linda, olha a sua grama, está horrorosa. O inferno tem pensamentos sobre nós, ele quer jogar lixo na nossa vida. Não pegue o lixo do inferno. Tem o outro, o que você pensa que você é, quem você pensa que você é. Porque a gente já pode ter pensado várias coisas sobre nós, né? Naquelas épocas assim difíceis, nossa... Que difícil. Quem eu sou mesmo? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Você já parou para pensar? Assim, por que eu nasci mesmo? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Estou morando aqui em Ribeirão Preto. Qual que é a minha função na minha casa? Quem você pensa que você é? Quais pensamentos vêm na sua mente a respeito de você? Agora, o outro ponto, que é o que de fato importa. Quem Deus diz que você é?
quem Deus diz que nós somos. É sobre isso que a gente vai falar. Porque a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus, em quem Deus diz que nós somos, não no que as pessoas dizem. E às vezes as pessoas vão ser legais conosco, mas a gente não pode pautar a nossa vida naquilo que estão dizendo por aí, não naquilo que o inferno está falando, não aquilo que a gente acha porque a gente está sentindo naquele dia. Não, a gente tem que viver e a gente tem que saber quem a gente é pelo que Deus diz que a gente é, pela palavra de Deus. E a gente está aqui para falar sobre isso, quem nós somos, quem Deus diz que nós somos. E aí, nós somos filhas do rei. Essa é a nossa identidade. Quem você é? Filha de Deus. Aí eu estava parando para pensar esses dias, e eu pensei assim, eu sou filha do Criador do universo. Pensa só, Deus que criou o céu, todas as coisas, e a gente é filha dele. E aí a gente é filha daquele que é o Criador de todas as coisas, faz coisas maravilhosas, e qualquer probleminha que dá na nossa vida, com quem que a gente tem que falar? Com aquele que criou, aquele que tem um manual, né? Nós somos filhas de Deus, nós somos filhas do Criador. Tem essa frase aqui. Foi? Foi. Então, estar em Cristo verdadeiramente é ser nova criação. Nós somos filhas legítimas e há uma realeza nesse conteúdo, porque nós somos filhas do rei. Olha só, nós somos filhas do rei. E filha do rei, nós somos hoje, a Bíblia fala assim, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdote real, reis e sacerdotes. Vamos colocar para o feminino? Rainhas e sacerdotisas. Nós somos essas mulheres, rainhas, que estão aqui na terra, somos filhas de Deus para cumprir um propósito. Essa que nós somos. Imagina só, nós temos uma identidade, nós somos filhas do rei. E aí a gente vai para 2 Coríntios, que olha só, é maravilhoso. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que fez tudo novo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é estar em Cristo. Por que eu preciso ser nova criatura? Por que eu preciso estar em Cristo? A gente sabe que Adão e Eva, eles cometeram o pecado. Deus disse para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, não comam. O que eles fizeram? Desobedeceram, comeram. Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Naquele momento, eles não morreram fisicamente, eles não caíram no chão. Houve uma morte espiritual. O que é essa morte? Essa palavra morte significa separação. Adão e Eva morreram espiritualmente, foram separados de Deus. E isso passou para cada ser humano após Adão e Eva. Então, todo mundo que nasce nessa terra, nasce separado de Deus. Todas as pessoas nascem separadas de Deus. E é tão maravilhoso, porque Deus nos criou para Ele. Ele não nos criou para a gente ficar separados dEle, ou mortas espiritualmente falando. Ele nos criou para Ele. E Ele já tinha um plano perfeito. Qual era o plano? Jesus. Ele veio até a terra e Ele teve morte de cruz. Ele morreu por nós. E junto com Ele, aceitando o sacrifício dEle, nós somos vivas, nós nascemos de novo, nós temos vida com Cristo. Em Cristo nós podemos ter essa vida em abundância. E aí olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem você é? Uma nova criatura. Nós não somos mais velhas criaturas, nós somos novas criaturas. Essa é a nossa identidade. As coisas velhas já passaram. O passado já passou, acabou. O que é que tem que ser esquecido? Tem que deixar lá atrás. A gente não pode andar nessa terra carregando um caixão com todos os problemas do passado. Não dá para a gente andar nessa terra carregando tudo aquilo que o inferno quer que a gente coloque, andando com lixo. É nova criatura? Coisas novas estão diante de nós. Não dá mais para viver como velha criatura. Essa é a nossa identidade. Nós somos novas criaturas em Cristo, aceitando Jesus como Senhor da nossa vida, abrindo mão de todo o nosso ego, de tudo que a gente acha, que a gente pensa, entregando a nossa vida para Ele. Essa é a nossa realidade.
novas criaturas. E aí, João 1:11, olha só o que está escrito. Jesus, aqui está falando sobre Jesus, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio pelos judeus. Mas a todos quanto receberam, a todas quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de ser feita, você, filha de Deus. As quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse versículo já dá para a gente ficar agradecendo a Deus, assim, durante o resto da nossa jornada aqui. Porque todos que receberam Jesus, a gente deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filha de Deus. Você está em Cristo? Você aceitou Jesus como seu Senhor? Você é filha de Deus. E não importa o que o inferno diga, você é filha. E não apenas filha, filha amada. Sabe quando Deus falou para Jesus, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria? Pega para você, porque você também é filha de Deus. Sabe, veja Deus falando para você, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria, em quem eu tenho um propósito, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho uma jornada de sucesso. Sabe, a gente tem que pegar a Bíblia, os versículos, mergulhar neles e pegar para a gente. Nós somos filhas de Deus. E nascemos de quem? Se a gente é nova criatura, a gente nasceu de Deus. Tem muita gente que fica triste porque os pais não planejaram a sua vida e tem uma jornada difícil com seus pais. Né? Tem gente que sofre frustrações e nesse mundo, sim, a gente está sujeita a sofrer frustrações. Agora, para pensar, mesmo que seus pais não tenham te planejado, Deus te planejou. Você é planejada por Deus. E Deus não só planejou, eu vou criar a vida da Nath, vou soltar ela na terra para ela se virar sozinha. Não. Ele planejou a Nath com todo carinho e ainda planejou uma jornada de sucesso. Sabe o que a Nath tem que fazer, a gente tem que fazer? Só tomar posse dessa jornada de sucesso. Deus que planejou a nossa vida, também planejou a nossa jornada. Ele não nos deixou aqui sozinhas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra e nós temos a igreja. Isso é maravilhoso. Nós somos filhas de Deus, nós temos uma nova identidade. Amém? Somos promovidas à realeza. Essa é a nossa realidade. Nós somos promovidas em Cristo à realeza. E aí, quando a gente pensa também nos pais naturais, quando a gente olha para os nossos pais, tem muita coisa que a gente é parecido fisicamente, né? Tem algumas coisas que a gente é parecido do lado de dentro e do lado de fora. E hoje, sabendo que a gente é filha de Deus, olha só, o mundo vai ver o brilho de Deus na nossa vida à medida que a gente mergulhar na palavra dEle. O mundo vai ver através das nossas ações que somos filhas de Deus, amadas. Filho de peixe? Peixinho é. Nós somos filhas de um Deus que é bom, um Deus que é cheio de amor e misericórdia. E é assim que nós somos chamadas para viver. A nossa real identidade em Cristo está intimamente ligada à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Essa é uma frase do pastor Hélio. A nossa real identidade, o que Deus diz sobre nós, não o que o inferno diz, o que a gente acha ou o que as pessoas dizem. A nossa real identidade está ligada à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Jesus triunfou sobre o inferno e com Cristo nós triunfamos. Jesus ressuscitou e com Jesus nós ressuscitamos. Essa é a nossa identidade. Agora vamos abrir lá, pega a sua Bíblia. A gente vai abrir em Efésios. Vocês vão começar a entender um pouquinho do nosso cenário. Efésios 2, a gente vai começar no 1. Durante essa semana, no final dessa semana, semana que vem, medita em Efésios. Pega o livro de Efésios em casa, leia, porque esse livro, essa carta é poderosa. Efésios 2, está escrito assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso do sistema desse mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele nos deu vida com Cristo. Vida, Efésios 2, 1. Nós temos vida com Cristo. Antes, nós estávamos mortas dos nossos delitos e pecados. Agora é diferente.
Anteriormente, versículo 3, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, o que eu achava que era melhor, o que eu pensava, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, é maravilhoso quando a Bíblia tem assim, no entanto, mas, quer dizer que mudou a situação, não é mais assim, mas, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou. Ele tem amor para nós, Ele nos ama, por meio do seu grande amor, Ele nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortas em nossos pecados, portanto, pela graça nós somos salvas. Deus, agora olha só esses 6, nos ressuscitou em Cristo, e Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos colocou aonde? Em lugares celestiais em Cristo Jesus. Fisicamente, a gente está aqui na terra cumprindo o propósito, né? Cada um tem a sua casa. Espiritualmente, sabe qual que é o nosso lugar agora? A gente está entronizada. A gente está assentada em lugares mais altos, em lugares celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus, naquele que é o rei, aquele que governa, aquele que manda uma palavra e as coisas transformam, aquele que ressuscita mortos, aquele que veio aqui na terra e fez a vontade do Pai. Nós estamos em Cristo. Deus que é bom, que é rico em misericórdia. Essa é a nossa posição. Nós estamos no lugar mais alto. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não passa pelo vale de qualquer jeito. A gente passa pelo vale sabendo, eu estou entronizada, eu estou assentada em lugares celestiais, eu reino em vida. Até no vale da sombra da morte a gente pode reinar em vida, porque nós somos filhas do rei. Nós não precisamos ficar abatidas nos dias ruins. Nós podemos reinar em vida, porque o rei é o nosso rei, e ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia, essa é a nossa posição, sabe? Naquele dia ruim, a gente tem que se lembrar. Aquele versículo lá no Salmo que fala assim, por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. E no dia mal, que a gente acorda, que a gente não sabe nem quem é, e os sentimentos vão e vêm, a gente tem que se lembrar, peraí, quem eu sou? Aonde que eu estou assentada? E esse é um lugar de autoridade, é um lugar onde o inferno está debaixo dos nossos pés, o inferno está debaixo do corpo de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo nessa terra, o inferno está debaixo dos nossos pés. Enquanto no dia mal chegar, a gente tem que se lembrar, peraí, por que você está desanimada? Por que você quer desistir? Vambora, anima, porque o seu lugar é esse, é assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, é acima de toda potestade e principado. Todo domínio do inferno, nós estamos acima, e o diabo está embaixo, debaixo dos nossos pés. Sabe o que a gente não pode fazer? É colocar ele do nosso lado. Muitas vezes a gente coloca o diabo do nosso lado, deixa ele ficar falando no nosso ouvido. Ele tem que ficar lá, debaixo dos nossos pés. Nós estamos num lugar de autoridade, um lugar de governo. A terra, o Senhor governa, mas aqui, o céu, o Senhor está governando. A terra, Ele deu aos homens. Deu para a gente aqui, o ser humano, para que a gente governe. E tem muita coisa que está bagunçada na nossa casa, sabe por quê? Porque a gente não está governando, a gente deixa o inferno governar. Nós precisamos assumir o nosso lugar de filha amada e um lugar de autoridade, de alguém que sabe quem é e pisa na cabeça do inferno. Não deixa ele pisar nos nossos e nem na nossa cabeça. Nós temos que se levantar. Nós precisamos nos levantar nesse tempo como mulheres fortes e corajosas que nós somos. Sabe? Organizar as coisas. Às vezes as coisas começam a ficar desorganizadas. Vamos pensar na nossa casa. Uma coisinha aqui desorganiza, outra ali, e daqui a pouco vira uma bagunça. Na nossa vida espiritual não dá para deixar virar uma bagunça, porque senão o inferno vai fazer aquilo que ele quer. Nós precisamos nos levantar nesse tempo como fortes e corajosas, sabendo que nós temos um papel nessa terra, sabendo que nós temos autoridade, e nada e ninguém vai destruir os planos de Deus na nossa vida. Sabe, muitas vezes tem que se levantar uma ira santa mesmo. Porque a gente vê as pessoas do nosso lado passando por problemas, e a gente vê as dificuldades, e a facilidade de a gente entrar numa apatia é muito grande, num conformismo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui. A Nath não falou sobre... A Mari não falou sobre isso. Nós estamos aqui.
cumprindo um propósito, mas nós não somos o sistema desse mundo. O nosso sistema é diferente, é o reino de Deus. E nós estamos aqui para quê? Para que o reino de Deus se estabeleça na nossa casa, na nossa vida. Guarda essa palavra, nós estamos entronizadas em Cristo. E não é porque a gente é boazinha, a gente fez boas obras, não, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Salvas pela graça, mediante a fé, essa é a nossa realidade. Nós estamos entronizados. Fala comigo, entronizada. Esse é o nosso lugar. Agora a gente vai lá para Isaías 61. Isaías 61, a gente vai ler do 1 ao 3. Daqui a pouquinho. A gente vai ler do 1 ao 3. Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. Aqui está falando sobre Jesus. Uma profecia sobre Jesus. Porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável ao Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isso aqui foi o que Jesus veio fazer aqui na terra, e nossa vida foi alcançada por Ele. Agora, olha só. E dar a todos que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa ao invés de cinzas. O que Deus tem para a gente hoje é uma linda coroa no lugar de cinzas. Você está carregando cinza? É isso que Deus tem para você. É uma linda coroa. E se uma coroa natural pode ser bonita, imagina uma coroa do céu. No lugar das cinzas, no lugar do lixo, no lugar do luto, no lugar da dor. E sim, a gente, nesse mundo, vai passar por situações difíceis. No lugar daquilo que o inferno quer colocar na nossa vida, olha só o que Deus tem para a gente nesse dia. Uma linda coroa. No lugar de cinzas, óleo de júbilo no lugar de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados, nós seremos chamadas carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Uma linda coroa ao invés de cinzas. Se você tiver cinzas, você não vai ficar feliz de trocar as cinzas por uma coroa? Você não ficaria feliz de trocar as cinzas por uma coroa? Então, dá para fazer a troca hoje. Dá para lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Chega de carregar preocupação e ansiedade, a gente pode lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Se você está em luto, você não vai ser bom, não vai achar bom deixar de chorar para ter um óleo de alegria sobre a sua vida? Trocar o luto pela alegria do céu? Há quanto tempo você tem chorado? Quanto tempo você tem lamentado? Há quanto tempo você tem achado que é impossível continuar? É hora de tomar posse da alegria do céu. A alegria do Senhor, que é a nossa força. Está faltando força? É porque está faltando a alegria do Espírito Santo. Está difícil de caminhar? É porque está faltando o Espírito Santo se mover. Muitas vezes é difícil porque a gente está tentando na força do nosso braço. Muitas vezes está impossível de continuar porque a gente está tentando do nosso jeito. O Espírito Santo fala com a gente. Nessa tarde, eu sou o seu ajudador. Ele é o nosso ajudador. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda. É com Ele. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Não por força nem por violência, você não vai conseguir convencer as pessoas. O nosso papel não é convencer. Nós não somos chamadas para convencer as pessoas. Sabe quem convence? É o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente vive a palavra, a gente anda em alegria, a gente toma a nossa coroa, segue em frente, as pessoas vão ver o brilho do Senhor na nossa vida. E se o Espírito Santo te chamar para pegar a alegria dele no lugar da angústia, no lugar do pesadelo, que tal nessa tarde tomar posse dos sonhos de Deus no lugar dos pesadelos da vida? Que tal tomar posse da real identidade que é sua em Cristo Jesus? Vestes de louvor. Então, nós somos novas criaturas em Cristo, nós somos filhas de Deus em Cristo. Essa é a nossa identidade. E agora a gente vai falar sobre o último ponto,
que é sobre adoração. Nós somos chamadas também para sermos adoradoras. Rafa, você pode colocar, tem como colocar uma musiquinha, alguma coisa no fundo? Obrigada. Esse aqui é o nosso lugar. Depois a gente vai poder tirar foto aqui, tirar umas fotos bonitas. Esse é o nosso lugar. Assentadas. E assentadas com classe. Não é preocupada, não é toda descabelada. Tem dia que a gente fica descabelado, né? O cabelo começa a ficar branco e começa... Não. Assentadas em lugares celestiais. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, né? Então, espiritualmente, nosso espírito é vivo. A nossa alma está sendo transformada nesse dia, vai ser até o fim. E o nosso corpo vai se aprumar à realidade do céu no nome de Jesus. Nossa realidade, assentada em lugares celestiais. Aonde é que o inferno está? Está lá embaixo, debaixo dos nossos pés. Quando o inferno chamar a gente para levantar, para tentar resolver as coisas na força do nosso braço, o que a gente vai continuar? Assentada, linda e maravilhosa, em lugares celestiais. Não, inferno, eu estou bem aqui. Esse é o meu lugar. Eu vim cumprir o meu chamado aqui na terra. Eu sou amada por Deus. Deus me ama. Eu nasci com um propósito, inferno. Não, aqui não. Eu não vou aí, não. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Eu estou em Cristo Jesus. E o inferno vai chamar a gente. Olha só o que você está sentindo. As pessoas te deixaram. Olha, seu filho não te ama. Olha só, aquela pessoa não te valoriza. Ah, mas eu tenho tanto amor no meu coração que eu vou extravasar o amor para as pessoas, daqui a pouco essas pessoas vão ser impactadas. Esse é o meu lugar, eu não saio daqui não. Não vou ficar ansiosa, não vou ficar abatida. O amor de Deus, Ele vai me consolar. O Espírito Santo me consola, inferno, aqui não. E aí o inferno vai me falar assim, olha só, tá vendo aquela situação? É impossível. Olha só, você não é mais que vencedora. Aí eu lembro que o pastor Hélio fala, né, que a gente passa por aparentes derrotas. Não, é só uma aparente derrota. No final eu tô crescendo. É aparente derrota, porque eu vivo em triunfo, porque eu estou em Cristo Jesus. Nós não podemos sair do nosso lugar de assentada, entronizadas em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Uma coroa, uma linda coroa, no lugar de cinzas. É isso que Deus tem pra gente. E aí, quando a gente pensa que nós somos adoradoras, o Rafa sempre fala, todo mundo adora. Mas a quem nós temos adorado? A quem nós estamos adorando? Muitas vezes a gente foca tanto no problema que a gente se prostra diante dos problemas. A gente foca tanto nas pessoas, a gente foca tanto em determinadas coisas e a nossa adoração não é Deus. E aí a gente começa a mudar o foco. Nós somos chamadas para sermos verdadeiras adoradoras, que adoram o Pai em espírito e em verdade. A palavra adoração, quando a gente vai para o Antigo Testamento, significa prostrar-se, ajoelhar. Quando a gente vai para o Novo Testamento, fazer reverência, prostrando-se, é uma grata submissão a Deus. Sua tradução literal é beijar a mão ou o piso diante de alguém. Adoração, prostrar-se diante de Deus. E durante essa semana, eu estava saindo e Deus fala com a gente em todo o tempo. Estava andando na rua, estava indo fazer a minha unha na terça-feira e andando na rua ali, meditando, falando com Deus. A gente tem que aproveitar as oportunidades. O Espírito Santo habita em nós. Ouça o Espírito Santo em você. Sabe, no lugar da gente ouvir várias vozes do mundo, ouça o Espírito Santo. E Deus falou comigo, não se prostre diante dos problemas. Não se prostre diante dessa situação que você está vivendo. Se prostre diante de mim. Não se prostre diante das doenças. Não se prostre, não se ajoelhe, não se curve diante de qualquer coisa que o inferno venha colocar diante de você. Se prostre, adore a Deus. É tempo da gente tirar o foco, sabe? O nosso foco tem que estar no Senhor. E quando eu pensei na coroa e quando eu pensei em prostrar diante de Deus e adoração, eu lembrei de Apocalipse. Você pode abrir aí, Apocalipse 4. A gente vai ler do 1 ao 5, depois do 9 ao 11. No céu tem adoração em todo tempo. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê a adoração. E aqui na terra também tem um povo que adora a Deus. Nós somos nós. E está escrito assim, depois dessas coisas, eu olhei e vi que havia uma porta no céu.
E a primeira voz que eu ouvi era como uma trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava assentado no trono. E esse que estava assentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com suas coroas de ouro na cabeça. No trono saía relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por Tua vontade, e elas vieram a existir e foram criadas. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, porque Tu és o nosso Deus. Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós estamos nesse lugar e é por Tua causa, Senhor. É por Tua causa, Senhor. Nós estávamos perdidos nesse mundo e o Senhor nos amou com grande amor e nos resgatou do império das trevas, e nós estamos em Ti, Senhor. Nós estamos em Cristo, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Esse é um lugar de honra, Senhor. Nós não poderíamos estar nesse lugar se não fosse por Ti, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus a fim de receber socorro em tempo oportuno. Só Tu és digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Senhor. O Senhor nos tem dado tantas coisas preciosas. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te honramos, Senhor. Nós Te agradecemos. A nossa vida pertence a Ti. Remanashere cantolobrosore nerequeira lamanashere romonossore. Como esses 24 anciãos, a gente Te adora. Romonossore nerequeira labrashere nerequeira lobrosore. Era lamanassoro lobroshere canta labrasore. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro que venceu. Ele é o Rei e governa sobre nós. Não estamos perdidas. Somos amadas. Digno é Jesus. Digno é o Cordeiro. Aleluia. 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 Não se prostre. Não se prostre diante dos problemas, das doenças, das dificuldades, mas se prostre, adore ao Senhor. Ao Senhor, a Ele, a honra, a glória e o louvor. A nossa gratidão ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa igreja, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui na Sua casa, Senhor.
Obrigada, Pai, pelo Teu amor sobre a nossa vida. Obrigada porque nós somos filhas amadas. Nós temos um propósito. Obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos. Amém. Amém?